Oi, eu me chamo Madalena e nós estamos na penúltima das reflexões sobre o livro Revolucionando Relacionamentos, do Drummond Lacerda, e hoje vamos falar sobre a virtude de assumir os próprios erros. Então aproveita ao máximo aí o conteúdo maravilhoso desse livro e no que ele pode te ajudar a desenvolver essa virtude tão empoderadora. Vamos nessa. Tem uma figura que o Mário Sérgio Cortella usa em um dos seus livros que fala sobre o nosso imaginário ocidental, que no final da vida todos nós vamos estar diante de uma divindade que vai nos fazer basicamente 4 perguntas. O que você fez? Fez por quê? O que você não fez? Não fez por quê? O que você não fez e deveria ter feito? Por que não fez? E o que você fez e não deveria ter feito? Por que fez? É uma forma muito legal de propor essa reflexão radical sobre a nossa responsabilidade acerca dos nossos próprios atos. Muitas vezes a gente imputa ao próximo, à situação, ao nosso emprego, a toda a nossa conjuntura, o desenrolar da nossa vida. Mas em determinado momento a gente precisa assumir esse protagonismo e responder a essas perguntas, né? O que eu fiz, por que eu fiz? O que eu não fiz, por que não fiz? E o que eu deveria ter feito, por que não fiz? E que não deveria ter feito, por que eu fiz? Por que eu não fiz diferente? E é muito bom a gente ter a oportunidade de fazer essas perguntas antes desse grande encontro final e poder reajustar nossa caminhada daqui para frente. O Drummond, nesse livro Revolucionando Relacionamentos, vai falar sobre mecanismos de defesa que nós erguemos para impedir que a gente desenvolva essa virtude de assumir as nossas próprias responsabilidades. Então ele levanta, dentre os diversos mecanismos de defesa estudados, 5 principais que nos impedem de desenvolver essa virtude tão maravilhosa de assumir as nossas responsabilidades. O primeiro desses mecanismos é a racionalização. É uma narrativa interna que criamos para justificar atos injustificáveis. Seria muito mais fácil, diz o autor, que a gente tentasse consertar o erro ao invés de ficar nos alimentando dessa narrativa muitas vezes por anos, muitas vezes a vida toda. Seria muito mais fácil voltar atrás, procurar a pessoa com quem erramos, seja ela do nosso âmbito familiar, afetivo ou mesmo corporativo, e dizer, olha, eu fiz determinada coisa que não deveria ter feito, me desculpe. Existe algo que eu possa fazer para que isso se torne melhor? Existe algo que eu possa fazer para consertar o que eu fiz? A racionalização, ela nos leva ao problema de viver em uma queda de braço com as nossas emoções, com a nossa consciência e muitas vezes com as pessoas ao nosso redor. Então, muito mais fácil do que nos alimentarmos dessa narrativa, de uma série de justificativas que podem fazer muito sentido quando a gente conta a história toda pra gente mesmo, várias vezes, mas que no pano de fundo magoaram uma série de pessoas ao nosso redor. É muito melhor abrir mão de racionalizar e sermos práticos em resolver o conflito. O segundo mecanismo que ele fala no livro, eu achei incrível, é a compensação. É quando a gente tenta compensar os nossos erros do presente com acertos do passado. Então a gente se dá ao luxo de cometer uma série de erros e nos mantermos cometendo esses erros, que a gente sabe que não são condutas tão apropriadas para aquele momento, nos baseando na ideia de uma poupança emocional que as pessoas teriam pelos acertos que fizemos. E a gente rouba, muitas vezes, da gente mesmo e das pessoas, momentos maravilhosos que passaríamos juntos. Então, às vezes, é um pai ou uma mãe que trabalha muito fora e diz, olha, mas eu já fui muito presente. Mas nunca vai deixar de ser importante ser presente na vida dos filhos, mesmo que essa presença se altere ao longo da vida. São filhos que se distanciam dos pais, ou amigos que se distanciam uns dos outros, por comportamentos equivocados, justificando que hoje você pode estar errando, mas no passado você fez um monte de coisa legal. Mas isso, na verdade, é só mais uma tentativa de nos defendermos, é mais uma tentativa de proteger você mesmo, de assumir a sua responsabilidade e às vezes dizer, olha, agora não é o melhor momento de caminharmos juntos, a minha vida mudou, as estações da minha vida mudaram, vamos seguir rumos diferentes e vamos manter a nossa amizade, vamos tentar ressignificar esse relacionamento ou alguma coisa assim. Então, a compensação, ela sempre vai ser uma sabotagem a essa virtude de assumir as nossas responsabilidades e de discernir o momento presente, sem contar tanto com os acertos que realizamos no passado. E uma frase que ele usa no livro que é incrível, diz o seguinte: se o que você fez ontem te parece tão importante, então você ainda não fez o suficiente hoje. O terceiro e o quarto mecanismos que ele fala no livro são o isolamento e a apatia. Vou falar deles dois juntos, porque os dois traduzem essa sensação de desistência de assumir a responsabilidade, simplesmente porque você se sente sem energias e sem forças. E talvez de todos os mecanismos são os que a gente mais precisa de ajuda para romper. Porque no isolamento, a gente desiste de assumir as responsabilidades por achar que não vamos atender às expectativas, por achar que não somos bons o suficientes, ou por achar que não damos conta dessa responsabilidade. Então a gente se sente
minado nessa energia, diz o autor, e passamos a nos isolar. E o próprio isolamento, ele cria um ambiente autodestrutivo, ele cria um ambiente de autoviolência, né, de autocomiseração, porque você cria entretenimentos diversos para tornar esse isolamento mais agradável. E esses comportamentos, né, esses entretenimentos que a gente cria, eles acabam destruindo mais ainda o nosso estado emocional ou psicológico e até físico, né? Porque a gente para de exercitar, passa a comer porcaria ou comer porcaria virtual, e isso destrói mais ainda a sua saúde emocional e mental também. Na apatia, não há interesse de agir, porque existe uma crença de que o que a gente vai fazer não vai fazer a menor diferença. E é algo que se retroalimenta, porque quanto mais apático nós formos em um comportamento, mais o resultado vai vir sem energia também, né? Sem o retorno esperado. E isso se retroalimenta. E é um mecanismo sabotador, né? É um mecanismo que impede a gente de assumir a nossa responsabilidade. Às vezes é um problema que a gente não quer lidar, né? É um problema, uma pessoa, uma situação, um acontecimento que a gente não quer lidar. Então a gente vai levando aquilo de maneira apática, o que faz as pessoas pensarem muitas vezes que a gente não se importa com elas, quando na verdade a gente não sabe muito bem o que fazer. Mas o melhor não é ser apático ou indiferente àquela situação, mas é chamar as pessoas envolvidas no conflito, envolvidas na situação, colocar as cartas na mesa e começar dizendo como você se sente, né? Olha, eu não me sinto muito preparado para lidar com isso, eu não sei muito bem o que fazer. Mas de repente, conversando sobre isso, você pode me ajudar. Então, é um caminho, né, a trilhar para transformar a nossa vida em um campo fértil de soluções e não de problemas. O último dos mecanismos de defesa que a gente levanta, segundo o autor, e que impedem a gente de assumir as nossas responsabilidades é a projeção. Na projeção, a gente sempre coloca no outro a responsabilidade por algo que a gente devia estar fazendo ou não deveria estar fazendo. A gente vê bem nosso comportamento projetando algo pelas frases eu tive que fazer isso, eu fui forçado a. É muito mais inteligente quando você deseja romper com esses mecanismos de transferência de projeção, trocar as frases eu tive que por eu decidi fazer assim, ou eu não tive escolha por me pareceu certo fazer dessa forma. A gente transfere muito por situações reais ao nosso redor, a nossa própria responsabilidade. Então, eu não me exercito por causa dos meus filhos, que são muito pequenos, vou lá dizer as minhas, né? Por causa dos meus filhos que são muito pequenos e eu não consigo, eu não me alimento melhor porque isso custa muito caro, ou porque eu não tenho tempo para preparar essas refeições, ou eu não chego cedo nos meus compromissos porque o trânsito da minha cidade é caótico. Essas são só as mentiras que contamos para nós mesmos, né? Como tem uma peça que tem esse título. São mentiras que nós repetimos e que ninguém acredita, nem a gente. Então é muito mais fácil a gente parar de projetar nos outros ou nas situações e assumir esse protagonismo, né? E dormir um pouquinho mais tarde, preparar refeições melhores, acordar um pouquinho mais cedo e tentar se exercitar, ou sair muito mais cedo e enfrentar o trânsito caótico da cidade que você mora. Se você não mora na Índia, ainda dá para melhorar. Se você não mora na Índia, ainda dá para melhorar. Então a gente pode, né? Está nas nossas mãos as atitudes que vão transformar as pequenas áreas da nossa vida e o grande conjunto vai melhorar bastante quando a gente assumir as nossas responsabilidades, parar de racionalizar tanto, parar de nos isolarmos em determinados momentos ou de sermos apáticos em certas situações, mesmo de projetar no outro essas responsabilidades e decidirmos mudar, decidirmos fazer coisas melhores com o que temos nas mãos. Boa sorte para você nessa jornada e continue para o próximo e último vídeo de análise desse livro, que vai falar sobre por que erguemos mecanismos de defesa e por que é inútil evitar o sofrimento. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado nessa jornada, assim como eu, e até a próxima!